Muito boa tarde. No programa de hoje vamos tratar de eleições. Eleições no Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, campus de Araranguá, também reitoria em Florianópolis, na capital do estado. O IFSC, que já está em Araranguá, prestando um serviço valoroso, reconhecido, e tem que ser assim há mais de uma década, 11 ou 12 anos, né? Então já é uma convivência, digamos assim, efetivada, consistente, com certeza absoluta. E duas chapas estão disputando o comando administrativo do IFSC campus de Araranguá. Uma delas a 242, que tem como referência, né, em relação a esse comando administrativo, junto com o seu grupo, obviamente, é a chapa 242 do professor Fábio Evangelista Santana, que já está com a gente aqui no programa de hoje. Apareceu ele aí, ó. Professor Fábio, candidato, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Boa tarde, Elias. Boa tarde, nosso pessoal que está assistindo. Prazer estar aqui com vocês. Como é que surgiu esta intenção, agora oficializada, de entrar numa disputa tão importante quanto esta, o professor Fábio? Elias, na democracia que a gente vive, né, a gente acha que é muito importante a questão da alternância do poder, né? Então, essa gestão atual, ela já está na frente do IFSC já há uns 6 anos. Então, agora a gente vem como uma alternativa e trazemos nossas propostas para entrar realmente e disputar essa eleição. Sim. Tá, mas além de professor, o senhor também me parece que teve já uma experiência em 2011, 2012 na gestão do IFSC, né? Isso mesmo, Elias, né? Então, a gestão do IFSC é composta por um diretor, né? E depois o diretor tem aí 3 chefias, 3 departamentos: departamento administrativo, departamento de ensino, pesquisa e extensão e departamento de assuntos estudantis. E eu estive no departamento de ensino, pesquisa e extensão nesses anos, fazendo um trabalho junto com a diretoria, junto com a equipe naquela época. Certo. Como é que se forma uma chapa, por exemplo, em termos de composição, professor Fábio? Isso então, essa chapa é composta por essas 3 funções, né? Um diretor, o chefe do departamento de ensino, pesquisa e extensão, administrativo e assuntos estudantis. E aí então tem as assessorias, que também compõem a chapa, né? E além da chapa, tem toda uma equipe de apoio, né? Equipe de coordenação de cursos, coordenações diárias, que vai então fazer a gestão do campus durante 4 anos. 4 anos, muito bem. É uma responsabilidade tanto. Claro que eu estou no par e passo em relação às informações para que o telespectador, enfim, ou o próprio leitor acabe acompanhando a situação até que possamos chegar nas eleições efetivamente. Qual é a estrutura hoje do Instituto Federal de Santa Catarina, campus de Araranguá? Muito bem, nós começamos então no ano de 2008, né, com uma estrutura muito pequena, um bloco apenas. Logo já conseguimos construir mais um bloco, blocos A e B. E hoje nós estamos com blocos A, B, C, D, E, F e ginásio, quadra coberta. Então nós temos fábrica, temos laboratório de malharia, temos laboratório de costura, temos laboratório de física, de química, também as áreas de formação geral, área de moda. Então temos todas essas áreas, uma infraestrutura de máquinas muito grande, professores, técnicos administrativos, toda a comunidade para apoiar aí os alunos. Quantos alunos? Hoje o IFSC conta com cerca de 900 alunos. 900. Já tivemos aí no ano de 2011 1.200 alunos. Então a gente enxerga isso como oportunidades, né, para realmente voltar a crescer nesse sentido de quantidade de alunos também. Muito bem. Se já chegaram a 1.200 alunos, hoje tem 900 alunos, existe um detalhe importantíssimo, porém negativo, que trata da evasão. Evasão. Isso é em nível de Brasil, não é em nível específico de Araranguá. Imagine que a chapa 242 tenha algo planejado ou projetado, ou pelo menos expectativa de tentar amenizar essa situação da evasão. Muito bem colocado, Elias. A evasão ela é um problema, não é um problema do campus Araranguá, né, mas é um problema de todo o Brasil, né, principalmente da rede federal de educação, né. Infelizmente, ainda não é tão valorizada quanto deveria, né, pelo público. Então tem esse problema de evasão, sim. E nós temos propostas muito efetivas realmente para lidar com a evasão, né?
Então, ações de permanência e êxito, que a gente chama, né? Montar uma equipe que trabalhe efetivamente na permanência e no êxito do aluno, né? Ele precisa realmente estar sendo olhado com um olhar personalizado, né? Cada aluno, como indivíduo, né? Como cada pessoa precisa de um atendimento individualizado. Então, ações de permanência para a sala de aula, né? Mas quando a gente fala também de ações de permanência e de êxito, a gente não fala só de sala de aula, a gente fala de projetos de pesquisa, projetos de extensão, a gente fala de inserção dele no mundo do trabalho e a gente fala também de pessoas que estão para apoiar esse processo, então servidores do IFSC também estão envolvidos nessas ações. Certo, o senhor falou em ações efetivas de permanência do aluno. O que o senhor leva como candidato para eles de forma, digamos, palpável? Olha, nós vamos nos encaminhar desta forma para facilitar a vida e a permanência, principalmente de vocês aqui no Instituto. Exatamente. Então, por exemplo, né, quando a gente lida com pessoas, né, e a gente monta uma sala de aula, monta uma aula pensando em um público médio geralmente, né? Então aí o aluno que tem dificuldade não vai conseguir acompanhar. E da mesma maneira, o aluno que tem facilidade vai achar a aula monótona. Então você tem que realmente montar o seu plano de aula pensando em todas essas pessoas. Então aquele que tem dificuldade, precisa sentar ao lado dele, precisa acompanhar, precisa entender a dificuldade dele. E realmente conversar, tá conversando sempre, porque às vezes o aluno ele tá para evadir e na semana que vem ele já evadiu. E aí você não teve a oportunidade de conversar com ele. Então perceber isso, né, através de uma avaliação diária. Cada aula tem que ter um olhar do professor, um olhar atento para isso. Então a gente traz isso como proposta, realmente trazer toda a comunidade acadêmica para estar engajada nesse olhar atento às pessoas. Essa é uma das ações nessa área de evasão. O senhor fala em fazer, o professor Fábio, uma gestão humanizada, com atenção, obviamente, né, de maior êxito à pessoa, ao ser humano. De que forma? Exatamente. Então, aí vai apoiar a gente o conceito muito interessante que tem na literatura chamado líder-servidor, né? Então, aí a gente traz, primeiro ponto, a questão da liderança, né? E a gente diferencia liderança de chefia. Então, por exemplo, o líder diz, vamos, o chefe diz, vai, né? O líder, ele entusiasma, né? E o chefe, ele amedronta. Então, esse conceito de líder-servo vai ser fundamental para que a gente possa ter um olhar para as pessoas, né? E todas as pessoas, né? Então, quando eu falo de pessoas, estou falando dos alunos, estou falando dos servidores, estou falando inclusive da família e estou falando inclusive da comunidade que ainda não faz parte do IFSC, né? A comunidade que a gente quer chamar para o IFSC. Todos esses já são envolvidos. Então, desde que a pessoa vai no IFSC, chega na portaria para pedir uma informação, já é preciso ter um olhar para as pessoas. Ele vai depois passa da portaria, vai na secretaria, também vai ter um atendimento com foco nas pessoas. E aí ele ingressa, se torna nosso aluno, vai continuar da mesma maneira. Então isso tudo é baseado nesse conceito de líder-servidor e também em valores, né? Valores que a gente na equipe traz para tomadas de decisões, com valores como paz, tranquilidade, bondade. Se não tiver esses valores, a decisão não pode ser tomada. Então, por isso que a gente traz esse foco nas pessoas, o foco humanizado para a gestão. Certo. E isso não acontece hoje, professor? Então, a gente hoje, existe uma preocupação muito grande aí com os números, né? E às vezes se esquece, né, dos indivíduos, né? Então, por exemplo, antigamente a gente oferecia cursos de formação inicial e continuada. E esses cursos, ele não tem o mesmo valor financeiro para o IFSC do que um aluno regular. Então, a partir do momento que eu não considero isso mais importante pelo fato de não ser o mesmo retorno financeiro, eu estou deixando de olhar para as pessoas, estou deixando de olhar para o lado social. Então, isso é algo que a gente quer retomar, né? Então, a gestão atual tem a sua maneira de lidar com as pessoas e a gente traz maneiras novas, a gente pensa em renovar. Muito bem. Qual é a equipe mesmo? O seu grupo? Isso faz parte da equipe, então, o professor César, que vai estar à frente do Departamento de Assuntos Estudantis, o professor Marcelo, que vai estar, então, à frente do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o Patrick, que hoje ele é administrador no IFSC, né? E está se propondo, então, a ser administrador do IFSC. Certo. Então, a chapa não é composta por muita gente, né? Isso mesmo. São, a princípio, esses quatro, né? O regulamento da eleição traz como exigência esses quatro, né? E depois, como comentei, mais 2 assessores para apoiar e todas as coordenações que vêm eleito dentro dos cursos. Tá certo.
Vamos chamar o intervalo comercial e eu volto para ficar mais um bloco falando sobre eleições no Instituto Federal de Santa Catarina, campus de Araranguá. Já retornamos. Não saiam daí. Moda masculina, feminina e infantil. Moda praia, lingerie e acessórios. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer nossa loja. Produtos de qualidade e atendimento que você merece. Restaurante Maria Amélia. Temos todos os dias da semana uma variedade incrível no nosso buffet para você e sua família. Nosso horário de atendimento é das 11h30 às 14 horas. Vital Mais. Somos especializados em produtos naturais a granel. Chás, fitoterápicos e suplementos alimentares. Atendimento qualificado. Arrasou Acessórios. Bijuterias, bolsas, carteiras, calçados, cintos, óculos e acessórios de cabelo para todas as idades e estilos. Venha arrasar você também. Trucker Barbearia. A Trucker não é só uma barbearia. Sinta a experiência e Bia Trucker. Primeiro Feirão do Imóvel do Extremo Sul Catarinense, de 7 a 10 de novembro no Center Shopping Araranguá. Imóveis novos e usados com financiamentos diretos com a Caixa Econômica. Venha conferir as condições e adquirir o imóvel que você tanto sonhava. Aqui no Primeiro Feirão do Imóvel do Extremo Sul Catarinense. Realização Secov, Organização Gálatas Eventos. Apoio Caixa Econômica e Governo Federal. Sombrio está constantemente em obras, melhorando a vida das pessoas. Recentemente, inauguramos 3 novos postos de saúde nos bairros São Luís, Nova Brasília e Parque das Avenidas. Assim, atingimos 100% do município em cobertura do SUS e facilitamos a vida de todo cidadão que precisa de saúde pública municipal. Prefeitura Municipal, projetando Sombrio para o futuro. Samai, cuidamos bem do seu maior bem. Samai, água de qualidade a serviço da vida. De volta no programa de hoje, falando de eleições do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC Campus de Araranguá, com um dos candidatos, são 2 chapas. Aqui o representante da chapa 242, que é o professor Fábio Evangelista Santana. Ele que é formado em Engenharia Mecânica pela USP. Dispensa apresentações à USP, né? Nós sabemos o que representa a USP em termos de universidade em nível de Brasil e até internacional. Mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, uma das mais concorridas e importantes também do país. Doutorado na Alemanha e optou por ensino público. Está no IFSC em Araranguá. Já é uma referência positiva a ser apontada e enaltecida no candidato da 242. Tudo isso mais um pouco, né, professor? Isso aí, Elias. Obrigado pela apresentação. E realmente, né? Então, isso tudo traz experiência para a gente, para estar focando nos alunos, né? Trazendo recursos, investindo em projetos, pesquisa. Tudo isso que é um diferencial grande do IFSC, né? Realmente, a região tem que aproveitar esse potencial que a gente tem, essas oportunidades que o aluno tem de estar conosco. Uhum. Aliás, essas informações que eu passei são importantes como referencial do candidato, obviamente, mas mostra que faz ligação direta com a questão humana, que ele quer enaltecer no projeto dele de gerenciamento e administração do IFSC aqui de Araranguá. Ele poderia estar na multinacional, ou em qualquer multinacional, nível de Brasil ou mundo. Está no ensino público, ou seja, a questão humana está realmente interligada e comprovada, né, professor? Isso mesmo, Elias. E não somente eu, né, toda a equipe, toda a nossa equipe está engajada nessa causa. E também tem uma experiência muito vasta pelas instâncias do IFSC, né? Temos colegas que já passaram por colegiados do IFSC na reitoria
Então, temos colegas com muita experiência em sala de aula, o Patrick com muita experiência administrativa, então a gente traz uma experiência muito grande. Me fala um pouco das questões políticas aí, professor, porque a gente sabe que existem correntes, situações distintas, inclusive político-partidárias, que eu não quero entrar no mérito da questão, mas existem. E o IFSC é uma das principais referências de ensino público que faz uso dessas questões. A sua chapa tem essa ligação ou não? Política? Olha, Elias, o que a gente luta é pela educação pública, gratuita e de qualidade, né? E a gente coloca o aluno em primeiro lugar. Então, tudo que a gente puder fazer para que o IFSC continue existindo e continue com força, a gente vai fazer. E a nossa chapa, ela tem uma posição neutra em relação a posicionamento político, exatamente porque se a gente colocar as pessoas em primeiro lugar, a gente não pode ter essa posição. Nossa chapa trabalha dessa maneira, porque aí a gente está focando realmente nas pessoas, independente do partido político que ela tenha. Então, a gente quer trazer isso. E a gente quer estar trabalhando junto com o governo e buscando emendas parlamentares para trazer recursos para o campus. Então, o nosso foco é esse, Elias. No IFSC de Araranguá, hoje com 900 alunos, já teve 1.200, já teve 2,5 milhões praticamente de recursos circulando de forma anual. Hoje caiu um pouco para 2 milhões, mas é um dinheiro realmente uma soma vultuosa, ou seja, uma responsabilidade de tanto, hein? É uma empresa bem grande a ser comandada. Exatamente, né? Não só a questão financeira, né? Toda a questão de infraestrutura, então requer um trabalho administrativo muito cauteloso. É questão de pessoas, né, Elias? Então, cerca de 1.000 alunos, nós temos 61 professores, mais 2 substitutos e temos hoje 51 técnicos administrativos. Então, realmente uma empresa, né, considerando de grande porte, requer realmente um cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, nada muito grande que você não possa ter um olhar atento e personalizado a cada uma das pessoas que estão ali. Certo. O que não é nem possível. Eu dei observando nas propostas do teu grupo aí, o professor Fábio, essa questão e o senhor falou lá no primeiro bloco, da ligação direta com segmentos que podem servir de incentivador, ferramenta de incentivo e manutenção do aluno nos cursos do IFSC, né? Eu falo de ACIVA, CDL, GEREI, etc. Tem que trazer esses segmentos efetivamente para dentro do campus. Já acontece ou ainda não? Muito bem colocado, Elias. Na minha gestão, na época de 2011, 2012, a gente tinha uma participação muito ativa na comunidade, né? Nós fazíamos panfletagem na época de ingresso, de casa em casa, falávamos com as pessoas que jamais imaginaria que o IFSC seria para ela. A gente estava ali falando com essas pessoas. E houve realmente uma pausa nessas atividades. A gente quer retomar isso com muita força, né? Envolvendo não só uma coordenação que já existe para isso, que faz isso hoje de uma maneira boa, né? E também envolver alunos, envolver docentes. A gente precisa de pessoas motivadas, né? Pessoas realmente motivadas que acreditem na causa, acreditem no IFSC, para poder então retomar esse trabalho, não só junto com a comunidade, com as associações de bairro, trazer essas associações de bairro, suas presidências, não só na questão de divulgação, mas observar as suas demandas, as suas necessidades, né? Mas como você comentou, realmente, fazer uma aproximação com as empresas, com as associações, né? Sim, são com as entidades ao entorno, o UFSC e assim por diante. Bem, é importante, principalmente em relação ao êxito, tem que diminuir esse percentual do êxito do IFSC aqui de Araranguá. Estamos falando do Araranguá, então estamos fazendo a nossa lição de casa. E assim que tem que ser, fazer a lição de casa. Agora, eu não sei se faz isso no IFSC, então eu estou sendo, digamos que, não mal informado, mas quando eu não tenho acesso diário, tudo bem. Mas também fazendo leitura nas suas propostas em relação a buscar alternativas através de programas. Existem muitos por aí espalhados que dá para trazer como agregados, professor. Exatamente, Elias. Como eu comentei, né? O IFSC ele tem esse diferencial de, no ensino médio, já o aluno poder iniciar atividades de pesquisa e extensão, né? Existem outras escolas, isso sim, mas é um diferencial muito grande. A gente tem muitas oportunidades. Então, nossa equipe está muito engajada nisso, em busca de recursos externos. Então, a gente vai buscar recursos junto com o CNPq, junto com o FINEP, FAPESC, Lei Rouanet e outras agências que podem fornecer recursos para a gente usar na nossa infraestrutura. Podem, e eles existem, professor. Exatamente, a gente só precisa então de pessoas motivadas, né, para estar escrevendo o projeto e buscando esse recurso. Por exemplo,
Eu, como professor hoje do curso de eletromecânica, escrevi um projeto e pedi recurso de 400 mil para a FAPESC. Estamos aguardando o retorno. 400 mil para quê? Para fazer um projeto que busca a permanência e o êxito, a redução da evasão no curso de eletromecânica. Então, a nossa equipe traz essa proposta também de boas práticas, observar as boas práticas, seja elas internas ou externas. Então, a gente tem contatos com outros campos do IFSC, outras instituições fora o IFSC, no Brasil, todo o Brasil e até mesmo no exterior. Temos parcerias que podemos buscar essas boas práticas, né? Não precisamos reinventar a roda. Sim. Aliás, o senhor é professor de eletromecânica, 4ª fase, então tem muita gente que não lhe conhece. Isso mesmo. Está te apresentando com santinho ou sem santinho? Isso, então, a nossa proposta, né, a gente tem um cunho também ecológico, né, um ambiental, porque realmente o santinho ele acaba sendo descartado, né? Então a gente, hoje em dia, todo mundo tem um smartphone, então a gente tem todo o nosso material disponível nas redes sociais, né? Só procurar Fábio Evangelista Santana, Instagram, Facebook, YouTube, que vai achar nosso material. Então, realmente a gente está focando nisso aí, né? E os alunos, né? Como você bem lembrou, Elias, né? Os alunos, ele tem 1/3 do peso do resultado da eleição, né? O outro grupo é os docentes e o outro grupo são os técnicos administrativos, né? Então, o candidato vencendo 2 dessas categorias ganha a eleição, né? Então, a gente realmente... São 3 alunos? 3 grupos, né? Alunos, técnicos administrativos certo. E docentes. Então, é muito interessante que o aluno, né, como vai ser a sua primeira experiência num processo eletivo, né? Nós temos alunos jovens ali, né, que ingressam com 14 anos. Nunca votaram, nunca escolheram, né? Então, é muito importante que ele vote realmente consciente, né? Que ele procure se informar sobre as propostas, conheça os candidatos e não vote simplesmente, né, deixando-se levar por aparência ou por nada de santinho, nada desse tipo, né? Realmente o voto seja consciente. Então, o aluno procure se informar, converse com seus pais, converse com seus colegas das fases mais adiantadas, colegas de outros cursos e realmente busque fazer uma decisão consciente aí no dia 13. Aliás, aí cabe também as 2 chapas incentivarem esse tipo de comportamental que o professor Fábio está nos colocando aqui e com toda a razão, diga-se de passagem. Muitos vão votar pela primeira vez, correto? Então começam a aprender a exercitar essa questão da democracia, de exercer o fator democrático e tem que começar a exercer de maneira correta. Então, por quê? Escolhendo, pesquisando, estudando os 2 candidatos. Aquele que teve melhor prestação de serviço, aquele que tem um currículo melhor, aquele que apresenta melhores condições nisso, naquilo, no A, no B, no C. Façam comparativos, depois escolha o melhor candidato. Não tem melhor maneira de votar, tem que ser por aí o caminho, né? Exatamente, Elias, por aí mesmo, né? E é muito importante essa questão, né, da cidadania, né? Isso aí. Tá bom. Tu pedalou de onde a onde? Isso, é um ponto interessante que eu comentar. São Paulo a Recife, né? Para que isso? Eu sempre fui atleta, sempre estive envolvido com esporte, né? Então esse é um ponto que a gente quer fortalecer ainda mais, já existe hoje no IFSC, mas queremos fortalecer ainda mais, né? Então o aluno vai ter muita atividade física aí, né? O homem pedalou de São Paulo a Recife, olha só, show de bola. E ainda tá ligado a questão do atletismo. Sim, é isso aí, né? Qualidade de vida, né? A questão que todos nós temos que estar buscando, né? Para a gente poder ter mais disposição para o nosso trabalho. O IFSC tem espaços maravilhosos já de prática do desporto, né? Tem ginásio, tem... Isso, quadra. E a gente quer investir numa quadra de grama sintética, né? Que é um diferencial muito grande, né? Tudo isso dentro de um plano diretor que a gente vai fazer também. Fábio Evangelista Santana, o referência da chapa 242. Por que 242? Geralmente é chapa 1, chapa 2. Exatamente. São 2 chapas, mas esta é 242. Eu tinha uma série de restrições no regulamento, né, para os números não estarem ligados a partido político, e também a gente tem em paralelo as eleições para a reitoria, então tem toda uma série de restrições. Então 2, porque nós temos 2 ouvidos, né? Somos 4 pessoas na chapa, então 2 mais 4 mais 2 dá 8, então temos 8 ouvidos na chapa. Então a gente quer muito mais ouvir do que falar. Então por isso que a nossa proposta está sendo montada com base nisso. Estamos ouvindo os setores, estamos ouvindo os alunos, estamos anotando tudo. E não vamos descansar enquanto cada um desses pontos não tiver sido discutido com toda a comunidade acadêmica. Tá certo, então.
Muito obrigado, professor. Um abraço. Como é o nome do teu aluno que está aí com a gente, aqui no estúdio? O Anderson, aluno de eletromecânica. Isso, um abraço para ele que está acompanhando o professor Fábio aqui. Aliás, tem um projeto legal que tu está apoiando, né? Isso, então a gente... Circulação para cadeirantes. Eu vou trazer ele aqui para falar disso especificamente, porque o assunto, show de bola, merece realmente um espaço. É isso aí, Elias. Então a gente tem vários projetos desse tipo, projetos com pessoas com deficiência, né? Então, deficiência física, deficiência auditiva, vários projetos para inclusão. Tudo isso traz aluno, traz pessoas que precisam então ser apoiadas e incentivadas e ter a sua formação com qualidade. Tá certo. Não vai pedir voto? É isso aí, né? Então, pessoal que ouviu nossa entrevista, né? Peço para vocês estarem com a gente no dia 13, né? Os pais conversem com seus filhos, né? Os alunos nos apoiem, né? Vocês podem contar com a gente vai estar ouvindo e trabalhando de uma maneira muito forte, como diz o Einstein, né? 10% só de inspiração, mais 90% de transpiração. Muito bem. Professor Fábio, foi um prazer em recebê-lo. Sucesso na sua empreitada eleitoral. Dia 13, eleições no IFSC, campus de Araranguá. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua parceria. Final de semana chegando. Obrigado, então, pela semana que estamos encerrando de forma útil hoje. E nos encontramos lá na segunda-feira. Bom descanso para aqueles que vão descansar e bom trabalho para aqueles que vão ainda para o laboro, para o trabalho. Um abraço e até lá então.